Amém, irmãos? Quantos estão sedentos pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 24. Nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. Nesse primeiro momento, nós vamos analisar 2 capítulos do livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 24 e Mateus, capítulo de número 25. É bem provável que hoje nós não vamos terminar os 2 capítulos, e na verdade é bem provável que nós vamos falar pelo menos mais 2 domingos sobre esses 2 capítulos. E domingo retrasado, nós tivemos aí um intervalo, recebemos o pastor Christian domingo passado. Domingo retrasado nós começamos a falar sobre o assunto e eu fiz uma introdução, vamos se dizer assim, uma introdução desse assunto. E hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em algumas traduções está assim, a consumação dos séculos. Verso 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olhe para mim, eu vou fazer aqui com os irmãos uma introdução daquilo que eu quero falar. E eu preciso que você preste atenção na história, para você entender de fato o que está acontecendo no momento em que acontece esse episódio aqui, narrado no Evangelho de Mateus. Jesus Cristo, ele não exerceu o ministério dele em Jerusalém, que é a capital de Israel e o centro religioso de Israel. Jesus Cristo, boa parte do seu ministério, ou a maior parte, mais de 90% do ministério de Jesus, ele exerceu na região do Mar da Galileia, ao norte de Israel. Jesus, de fato, vem para Jerusalém quando ele entende que chegou a hora dele ser crucificado. Então ele sai lá da cidade onde ele estava, nas regiões do Mar da Galileia, e ele desce para Jerusalém, porque ele sabia que tinha que ser crucificado, e ele tinha que ser crucificado em Jerusalém. Esse episódio narra o momento que ele chega no templo. Ele chega no templo. Se você ler outros evangelhos, você vai ver que ele expulsa do templo os cambistas, os mercadores, ele derruba as barracas, ele solta os animais, ele faz um chicote, diz a Bíblia. Ele construiu um chicote, deu nas costas daqueles que vendiam animais no templo. Ele faz ali um grande tumulto, vamos dizer assim. E nesse momento, ele profetiza, ele declara que o templo de Jerusalém, que era uma estrutura gigantesca, que o templo seria transformado em nada, e que na verdade aquele templo não acabaria, e que a glória de Deus não mais estava naquele lugar. Quando Jesus vai saindo do templo, os discípulos que são judeus, e tem Jerusalém como o lugar mais santo e sagrado, e o templo então é o lugar mais sagrado para eles, chama Jesus e fala: peraí, vem cá, olha a estrutura desse templo, olha essas pedras, e são pedras gigantes, irmãos, são pedras de muitas toneladas, olha essas pedras, olha como que isso aqui é gigante. E Jesus diz: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os irmãos estão aí? E Jesus, lendo o texto, nós entendemos que Jesus sai, e os discípulos ficam para trás. Por quê? Verso de número 3, observe. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus
discípulos. Observe, Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, que está de frente do templo. E os discípulos ficam para trás. E eu fico pensando o que é que estava passando na cabeça deles. Como assim não ficará aqui pedra sobre pedra? Do que é que ele está falando? Porventura ele está falando que tudo isso vai acabar? E os discípulos vão atrás dele. Quando chegam lá, eles fazem 3 perguntas. Quantas perguntas? 3 perguntas. Verso de número 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, primeiro, quando serão estas coisas o quê? O que você acabou de falar. Que não vai ficar ali pedra sobre pedra. Quando vai ser isso? O que mais? Que sinal haverá da sua vinda? Quais são os sinais que mostrarão que o Senhor está vindo? E terceiro, quais são os sinais do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Os irmãos estão aí? 3 perguntas, olha para mim. O capítulo 24 inteiro, a partir do verso de número 5, e o capítulo 25 inteiro, é a resposta de Jesus para essas 3 perguntas. Vira a página da sua Bíblia aí. Quantos estão aí? Alguém aí tem aquela Bíblia que a fala de Jesus está em vermelho? Quantos tem? Quantos tem igual a mim assim, ó? Observe que capítulo 24 e o capítulo 25 está tudo em... Porque os 2 capítulos são a resposta de Jesus para essas 3 perguntas. Quais são as perguntas? Não, vamos lá. Acabamos de ler. Primeiro, quando serão estas? Que coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra, o Senhor disse. Então, quando é que isso vai acontecer? Segundo, qual é o sinal que vai mostrar que o Senhor está vindo? Terceiro, qual é o sinal do fim do mundo? Amém, irmãos? Não sei se você está entendendo, mas se nós compreendermos esses 2 capítulos, que são a resposta de Jesus para essas perguntas, nós vamos ficar apercebidos do fim do mundo e da volta de Cristo. Porque ele falou quais são os sinais da sua vinda. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Está conseguindo compreender? Olha para mim, preste atenção. A resposta de Jesus, os irmãos estão aqui? Quantos têm caneta? Você vai precisar marcar. A resposta de Jesus também está dividida em 3 partes. Quantas partes? 3. E olha para mim, eu vou explicar para você por que a resposta de Jesus está dividida em 3 partes. Porque a resposta de Jesus, ela é os acontecimentos dos 3 povos que existem sobre a face da terra na ótica de Deus nos dias de hoje. Olha para mim. Quando Deus olha para a terra nos dias de hoje, ele vê 3 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? 3. Os irmãos estão aí? Não falando de nações, obviamente. Falando da visão de Deus. E quais são esses 3 tipos de pessoas? Primeiro, judeus. Amém? Nós temos na terra hoje para Deus o povo judeu. Você está aí? Sim ou não? Segundo tipo de pessoa, os gentios. Diga, gentios. Fala para o seu irmão, fala, irmão, você é gentil. Não é que ele é cavalheiro, né? Tem gentileza. Pastor, quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Observe, existem os judeus, que é o povo escolhido de Deus. Todos que não são judeus são gentios. Então nós somos gentios. E existe o terceiro povo e mais especial, do meu ponto de vista. Diga qual? A igreja. E aí a igreja é composta por judeus e por gentios que creram em Jesus. E agora não são nem mais judeus
e nem só gentios, agora são a igreja de Cristo. Os irmãos estão aí? Então olha para mim, quando Deus olha para a terra, ele vê judeus, gentios e a igreja. Os irmãos estão aí? A resposta de Jesus fala dos acontecimentos para esses três povos, começando pelos judeus, depois falando da igreja e por fim falando para os gentios. Os irmãos estão aí? São três perguntas. Quando acontecerá essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? A resposta de Jesus abrange três povos: judeus, gentios e igreja. Colocando em ordem, primeiro ele vai falar dos acontecimentos para os judeus, depois ele vai falar dos acontecimentos para a igreja, e por fim ele fala dos acontecimentos para os gentios, que são as nações que estão espalhadas sobre os quatro cantos da terra. Os irmãos estão aí? Vamos marcar? Cadê sua caneta? Do verso 4 até o verso 31, do verso 4 até o verso 31, essa parte da resposta de Jesus é para os judeus. Os irmãos estão aí? Do verso 4 ao 31, essa parte da resposta de Jesus é para os judeus. E como é que nós sabemos disso? É muito simples, observe. Vamos ler a partir do verso de número 15. Olha lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Diga lugar santo. Diga lugar santo. Pastor, qual que é o lugar santo? O lugar santo é um lugar no templo lá em Jerusalém. O templo é dividido em três partes: átrio, santo e santíssimo. Amém? O anticristo, que é a abominação, vai estar no lugar santo. O lugar santo não é em Balneário, não é no Brasil. O lugar santo não pode estar nos Estados Unidos, na Europa. Só existe um lugar onde é o lugar santo. O lugar santo é uma das divisões do templo que está em Jerusalém. Os irmãos estão aí? Verso 16. Então os que estiverem aonde? Fala bem alto, irmão. Estiverem aonde? Façam o quê? Você vai estar na Judéia? Nós estamos em Balneário. Consegue entender ou não? Os irmãos estão aí? Esse texto é para os judeus. Quem estiver na Judéia. Quem é que vai estar na Judéia, irmão? Os judeus. Os irmãos estão aí, sim ou não? Então observe, até o verso 31, o texto está falando dos acontecimentos para os... E olha para mim, se você não entender isso, você vai fazer uma confusão tão grande. Porque qual é o problema das maiores distorções bíblicas dentro da igreja? É quando alguém prega um texto e quer aplicar fora do tempo, fora do contexto e para um povo errado. Os irmãos estão aí, sim ou não? Quantos estão aí? Por exemplo, eu pego um texto da lei de Moisés e quero aplicar esse texto para a igreja. Isso vai dar um problemão, porque esse texto não é para a igreja. Você consegue entender ou não? Essa parte do texto, pastor, então quando eu perceber que o anticristo veio, eu tenho que fugir da Judéia. Mas cadê a Judéia? Não é para você, você não vai estar na Judéia, você vai estar aonde você mora. Não sei onde você mora, né? Se você mora aqui, você vai estar aqui. Quantos estão aí? A não ser que você esteja visitando Israel. Aí, se você estiver na Judéia, aproveita o conselho de Jesus para os judeus e corre, porque a coisa vai ficar feia. Os irmãos estão aí? Sim ou não? Do verso 32 do capítulo 24, verso 32, ao verso 30 do capítulo 25, esse texto é para a igreja. Os irmãos estão aí?
do verso 32 do capítulo 24, até o verso 30 do capítulo 25. Todo esse texto é para nós. A gente vai analisar versículo por versículo. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Vamos analisar versículo por versículo, daquilo que o Senhor Jesus disse para nós, a igreja. E do verso 31, do capítulo 25, até o verso 46, é onde termina o capítulo, esse texto é para as nações. É a forma com que Jesus vai julgar as nações quando ele voltar. Conseguiu pegar? Sim ou não? Conseguiu marcar isso? Talvez você não vai ouvir isso mais na sua vida. Você deveria realmente marcar. Escreva na sua Bíblia. Pastor, escrever na Bíblia é pecado? Não é não, irmão. Fica tranquilo. Pode escrever à vontade. Conseguimos completar as divisões, irmãos? Sim ou não? Então olha lá. Do verso 4 ou 5 do capítulo 24 até o 31, o texto é para os judeus. Os sinais para os judeus. Do verso 32 do capítulo 24 até o verso 30 do capítulo 25, o texto é para a igreja. São os sinais da volta de Jesus para a igreja. Verso 31 até o verso 46, o texto é para as nações. É como Jesus vai julgar as nações quando ele voltar. Os irmãos estão aí? Amém? Está aqui tranquilo? Vamos avançar. Observe. Quais são os sinais? Ele vai começar a dizer quais são os sinais. Nós já falamos sobre isso. Capítulo 24, verso 5. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Quem teve curiosidade de pesquisar na internet? Viu o tanto de Cristo que tem? Sim ou não? Bastante, irmãos. É muito Cristo por aí afora. Em Israel, em Jerusalém, muito mais do que em qualquer outro lugar. Pessoas apareceram lá dizendo ser o Cristo. Então esse sinal já se cumpriu e está se cumprindo a cada dia. Verso 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o... Olha para mim, esse texto aqui é para quem? Para os... Presta atenção, os judeus respiram a guerra. Sei se você sabe, mas existe hoje mais ou menos entre 8 milhões a 9 milhões de judeus em Israel. 8 a 9 milhões de judeus em Israel. É pouca gente, não é muita gente. Por exemplo, o estado de Santa Catarina tem mais gente do que toda a nação de Israel. Os irmãos estão aí? Esses 8 a 9 milhões de judeus que tem hoje, eles estão cercados por 1 bilhão de árabes. Nós temos ao norte, nós temos Jordânia, nós temos a Síria, nós temos toda a região da Palestina, a faixa de Gaza, nós temos ao sul o Egito, Israel é todo cercado por inimigos árabes que querem destruir Israel o tempo todo. Então você vai em Israel e nas fronteiras de Israel estão lá os bumpers, que são canhões apontados para as fronteiras o tempo todo. De quando em quando passa um míssil, cai uma bomba, explode alguma coisa. Se você ligar a TV, é difícil você assistir um jornal que não fala que caiu uma bomba em algum lugar, que explodiu alguma coisa, que a faixa de Gaza outra vez está em conflito. Eles vivem guerra e rumores de guerra o tempo todo. Por exemplo, há pouco tempo atrás nós tivemos agora o problema entre Estados Unidos e Irã. Quantos lembram disso? Poucos dias atrás. E o Irã disse que ia destruir Israel. Conseguiu entender ou não? Quem bombardeou lá o general do Irã?
Estados Unidos. Quem que disse que ia destruir? O que Israel tem a ver com a história, irmão? Consegue entender? Eles vivem guerras e rumores de guerra o tempo todo. Esse texto é para eles. Só que Jesus disse para eles: não se assustem, porque isso ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. O começo das dores. Os irmãos estão aí? Verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Quantos aqui acharam o site que monitora os terremotos? Quantos acharam? Você viu quantos terremotos por dia? É uma coisa absurda. Todos os dias são vários terremotos, muitos terremotos, todos os dias, né? São milhares de terremotos por ano. Por quê? Porque Jesus disse que aconteceriam os terremotos. A terra está tremendo, irmãos. Amém? E nós estamos gritando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Quantos querem que Jesus volte? Glória a Deus. Verso de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É só o começo, ainda não é o fim. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Isso aqui é para os judeus. Irmãos, é muito fácil não gostar de judeu. É muito, pastor, por quê? Primeiro motivo, porque eles realmente acreditam que eles são o povo escolhido de Deus. Amém? Quem foi lá sabe. Então eles se comportam dessa forma. Como? Como se eles fossem, e de certa forma o são, a última bolacha do pacote. Você consegue entender ou não? Por exemplo, olha para mim. Nós tivemos no Brasil os judeus fugindo da primeira guerra, da primeira perseguição da Primeira Guerra Mundial. No Brasil está a primeira sinagoga das Américas. A primeira está no Brasil, em Belém, no Pará. Só que nós, os brasileiros, expulsamos daqui os judeus. Por quê? Porque onde eles entram, irmãos, eles começam a prosperar e governar tudo. Você consegue entender ou não? Qual era a birra de Hitler com os judeus? Não é só que ele não gostava, é porque os judeus chegaram em toda a Europa e dominaram o comércio. Chegaram sem nada e em pouco tempo eles eram os patrões, os donos de tudo. Por quê? Porque eles acreditam de fato que Deus está com eles. Quando os judeus que chegaram no Brasil foram expulsos daqui, eles foram para os Estados Unidos. Consegue entender ou não? Para um lugar deserto, que hoje é conhecido como Manhattan. O que é a Manhattan? É o coração financeiro do mundo. É o lugar, é o metro quadrado mais caro do planeta Terra. Você consegue entender ou não? Por quê? Porque esse lugar, ele foi praticamente colonizado por judeus. E eles de fato são o povo escolhido de Deus. Então observe. Serão odiados de todas as nações. Irmão, o mundo inteiro está de olho em Israel. A guia que nos recebeu lá em Israel, a Suzana, né, ela mora em Israel há mais de 40 anos. Ela é professora de geografia, professora de história e guia, né? Ela conhece todo o Israel. E ela estava dizendo, né, e é verdade, você tem noção de que em 1947, o lugar que é Israel hoje era nada. Sabe o que é nada? Nada, era só um deserto de pedra, não tinha uma casa, não tinha nada, era só um deserto de pedra. Em 1948, eles têm de volta o direito de ser nação. Passam-se mais 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, eles conquistam o território, principalmente na Guerra dos 6 Dias. E olha para mim, todo mundo hoje quer aquele pedaço de terra. Por quê? Deixa eu dizer para você,
Porque a profecia de Jesus está se cumprindo. Serão odiados de todas as nações. Olha para mim, irmãos. O que os judeus fizeram para Hitler? Para ele odiar tanto. Agora olha para mim. Você tem um cara que decide dizimar mais de 6 milhões de pessoas de uma vez só. Homens, mulheres e criança. Está todo mundo assistindo isso acontecer. E ninguém faz nada. Por quê? Porque para aquele povo, irmão, o que Hitler estava fazendo com os judeus era bom. Por quê? Porque o judeu, a profecia de Jesus tem se cumprido. São odiados de todas as... A guia nos falou assim, ó. O nosso maior aliado hoje são os Estados Unidos da América. Então, de certa forma, eles não tentam acabar com Israel por causa dos Estados Unidos, que dá proteção para Israel. Mas ela disse assim, ó, não pense que os americanos gostam da gente. Porque nós sabemos que eles não gostam. Nós sabemos que o que eles têm é interesse. Você consegue entender isso, sim ou não? A profecia de Jesus se cumprindo, o sinal se cumprindo. São odiados de todas as nações.